Olá, olá, meus queridos. Eu sou a Cláudia Galindo. Bem-vindos ao Congresso de Neuroemagrecimento, onde vocês encontrarão ferramentas úteis e efetivas para aumentar sua autoestima, bem-estar e atingir a seu peso saudável. O excesso de peso, o corpo paga o que o coração não chora. Para adentrar neste tema tão sensível e tão humano, está conosco o Dr. Diego Lara, médico psiquiatra, PhD em neurociências, com 145 artigos científicos em neurociências do comportamento, autor dos livros Temperamento Forte e Bipolaridade, e imersão e cofundador do aplicativo Terapia Guiada Singulo. Dr. Diogo, bem-vindo ao Congresso de Neuroemagrecimento. Muito obrigado pelo convite, Cláudia. É um grande prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante, né? Que afeta tantas pessoas e que tem tantas questões para serem vistas, né? Tantas camadas que fazem parte desse assunto, né? Que não são só em relação à gordura ou peso corporal, né? É verdade. Dr. Diogo, segundo seus estudos, o que é o coração cala que produz doenças no corpo? São muitas coisas que podem nos afetar. A gente passa por milhões de dores e sofrimentos ao longo da vida e cada pessoa tem o seu jeito de lidar com esses sofrimentos, né? Existem sofrimentos óbvios que a gente lembra que aconteceram, coisas ruins que aconteceram, e sendo que as mais dolorosas geralmente são do nível emocional, nem são do nível físico, né? A dor, o corpo consegue lidar bastante bem com a dor física. Se a gente cai, se a gente passa por um acidente, enfim, o corpo consegue se restaurar melhor. Mas a parte emocional nossa não consegue se restaurar com tanta facilidade. Então, o que a gente tem visto nesses estudos, por exemplo, que as principais dores que as pessoas têm são do nível emocional mesmo, coisas que foram feitas para nós, principalmente quando crianças, mas em qualquer momento da vida, né? Ofensas, traições, situações que a gente que a gente ficou muito estressado, muito impotente. Então são várias dores que a gente vai guardando e que a gente não consegue depurar com tanta facilidade. Então isso, eu digo, tem dois grandes tipos de dor na nossa vida. As coisas ruins que acontecem, e que a gente geralmente lembra, é mais fácil de lembrar, é como se fosse um monte, uma montanha. E existem dores mais caladas, que são coisas boas que não aconteceram, ou seja, as nossas faltas, as nossas carências, né? E isso vem desde sempre, né? Desde que a gente nasce, a nossa cultura, a gente perdeu muito, por exemplo, a gente deixou de ter cuidados com o bebê, que são necessidades profundamente humanas, que é de muito aconchego, muito carinho, já que o bebê nasce com tanta dependência da mãe. E hoje, com um mundo muito acelerado e com muita coisa acontecendo, e uma cultura que não presta atenção nisso, a gente na verdade, quase todos nós já fomos bebês que tiveram faltas, né? Que a gente não recebeu tudo que a gente precisava de toque, de carinho, de olhar, de sintonia, né? E assim fomos seguindo a vida e, às vezes, né, cada um tem o seu pai e sua mãe, que são humanos, imperfeitos, com seus problemas e muitas vezes carregam as suas dores, né, que vêm dos seus pais. Enfim, a gente então até passa a herdar uma série de legados e dores que vêm de outras gerações. Então a gente vem acumulando uma série de dores e a gente vai sobrevivendo a isso, né? Mas infelizmente a gente perdeu também um contato com algo muito selvagem dentro de nós e natural, que é uma habilidade de estar em profundo contato com o nosso corpo, com as nossas sensações, com as nossas emoções. E que seria uma maneira da gente conseguir depurar, limpar esse sofrimento. Então, o fato é que a maior parte de nós, ao longo da vida, vai acumulando esses sofrimentos. E algumas pessoas vão ter depressão, outras pessoas vão ter ansiedade, outras pessoas vão manifestar
esse acúmulo de sofrimento em comportamentos. E um dos comportamentos que pode acontecer é o comportamento de comer, né? Então, porque daí entra o que muito que se fala né, de um padrão de comer emocional, né? Emotional eating em inglês, né? Que é uma maneira, né, de tentar lidar com as angústias, os desconfortos emocionais que a gente carrega, né? Então, isso é um resumo dessa história, né? Doutor, minha pergunta é a seguinte: quando se gera uma emoção, que é o que acontece fisicamente no nosso corpo para que ela gere uma doença? A emoção ela é gerada por algum gatilho, né? Por alguma situação que nos causou aquela emoção. Vamos chamar de uma emoção negativa. Vamos colocar talvez aqui uma situação de mágoa, por exemplo, né? Quando alguém me ofende, por exemplo, se a minha mãe me chamou de alguma coisa ou me comparou com alguma outra pessoa, com o primo, com a prima, isso, aquela ação, né, aquela fala, e como eu falei, as coisas que mais nos machucam são geralmente no nível emocional. Então, aquela fala que eu fui comparado, que eu fui diminuído, afeta dentro de mim, aciona essa emoção, por exemplo, de mágoa ou de raiva, né? E o sistema límbico, que é uma partezinha do cérebro, ele vai acusar esse golpe, né? Ele vai disparar, ele vai dizer, opa, aqui tem algo muito ruim acontecendo. E isso dá uma descarga de hormônios no nosso corpo. Um desses hormônios é o cortisol, que é um hormônio que inclusive engorda, né? É um hormônio que quem já tomou, por exemplo, cortisona, né? Os corticoides, que são remédios usados em algumas situações inflamatórias, quem toma cronicamente engorda. Esse é um hormônio de estresse, né? Então dispara essa reação de estresse e o corpo passa a acionar uma série de mecanismos em todo o corpo para tentar lidar com aquele estresse, né? E como eu falo assim, quando a gente tem sucesso em lidar com aquele estresse, isso ali passa. Mas a maior parte de nós, quando passa por uma situação dessa, parece que melhorou, ficou melhor, mas ainda guarda uma memória. Guardou alguma coisa que está lá registrado, em que aquela situação aconteceu, e muitas dessas coisas ficam guardadas na nossa autoestima, né? Elas impactam de uma maneira mais profunda na nossa personalidade. Porque uma coisa é a situação pontual, né? Ah, ok, minha mãe me chamou de tal coisa, me comparou. Eu tenho uma reação pontual do meu corpo e eu estou desconfortável, estou incomodado, magoado, chateado, com raiva, triste. Isso é uma questão pontual, né? Mas se a gente vai ver mais profundamente, isso ali impacta a minha autoestima, meu sentimento, né, do meu valor. Então isso pode causar marcas muito mais profundas no ser, e não simplesmente no meu estado de humor, né? E se aquela marca profunda continua em mim, eu não consigo limpar essa marca, carregando isso dentro de mim. Eu vou fazer como se fosse colocando isso no porta-malas do carro, né, no bagageiro. Eu vou carregando cada vez mais conteúdos ao longo da vida, né? E o carro vai ficando pesado, né? A gente vai ficando pesado com aquele conteúdo. E isso vai acumulando ao longo da infância toda, da adolescência. A adolescência, por exemplo, tem momentos muito importantes. Geralmente na infância, os que nos magoam são dos pais, principalmente se chama de emocional, que são essas coisas que foram faladas que machucaram, e a negligência emocional, que é não ter tido atenção e carinho e apoio suficientes. Depois na escola, né, quando chega a história, vem muita história do bullying, né, quando acontecem ou, né, começam a chamar de nomes ou a fazer brincadeiras de mau gosto, enfim, né, bater, enfim. E na adolescência, uma grande situação que acontece também, que vários de nós passou por dores fortes no território amoroso, né? Primeiras paixões, as pessoas, amores não correspondidos,
namoros que não deram certo, traições, né? Ali é uma fase de grande intensidade emocional também nas nossas reações, né? Então, também ali uma série de dores que acontecem ali. Algumas pessoas, inclusive, começam a ganhar peso depois de situações de dificuldades com outras pessoas, né? Algumas pessoas também, a gente sabe, né, passaram por abuso sexual, e também é um tipo de abuso que depois pode estar relacionado a uma tendência de ganho de peso, porque desregula todo o corpo. E algumas pessoas, inclusive, algumas meninas, parece que tem alguma coisa no sentido de engordar para ficar mais feia, menos atraente, como se fosse uma maneira de se defender de novos abusos. Isso acontece no nível muito inconsciente, obviamente com algumas pessoas, não estou dizendo que todas as pessoas que têm excesso de peso passaram por isso, mas enfim, cada pessoa vai ter a sua história. Existe uma trama por trás, um enredo para ser entendido, mas que esse enredo geralmente inclui dores, sofrimentos, por coisas ruins que aconteceram, por falta ou por faltas e carências que a gente teve ao longo da vida, né? E, como eu falei, algumas pessoas acabam desenvolvendo um padrão de tentar lidar com esse sofrimento comendo, né? E porque é onde existe o ato de comer, ele acalma um pouco essa dor, né? Ele diminui, ele age, né? Essa sensação de saciedade ou de prazer da comida mesmo, desvia um pouco o pensamento, né? Ou desvia um pouco nossa mente desse padrão, emocional que, enfim, que nos causa mal, né? Mas, digamos assim, são alguns alimentos, né? Que, porque Alguns alimentos são mais propensos, né? Mas isso é muito dependente de cada pessoa, né? É muito da história de cada um que daí enfim, é bastante complexo. Mas alguns alimentos cada pessoa vai saber, ela identifica, ou é doce ou enfim, pode ser bebida alcoólica também. Esses padrões também de comportamento muitas vezes, por exemplo, pode vir com compra, né? Comprando alguma coisa, né? E aquilo ali dá uma sensação de poder ou de saciedade. Então, algumas pessoas têm mais a tendência de lidar com o sofrimento agindo de alguma maneira. Esse que é o ponto fundamental, né? Isso, geralmente são excessos do comportamento. Enquanto outras pessoas lidam com isso não comendo, não fazendo excessos, mas ficando mais deprimidas, por exemplo, ou mais fechadas, ou mais tímidas. Enfim, cada pessoa vai reagir de uma maneira, né? Isso vem muito da nossa constituição genética e dos exemplos, né, de modelos da família que a gente tem, né? como é possível que pessoas reajam de formas diferentes nos mesmos acontecimentos, né? Então, isso tem que ver com a parte cultural, o que você falou, algo E assim? tem questões culturais da sociedade, tem questões culturais da própria família. A família tem uma certa cultura, né, modelos e exemplos, e tem questões da pessoa mesmo, da genética dela, né? Tem pessoas mais extrovertidas, tem pessoas mais instáveis, mais introvertidas, pessoas que são mais rígidas, pessoas que são mais caóticas, né? Então vai depender muito dessa combinação de fatores, né? Mas a questão é que para cada um que está nos ouvindo aqui é poder fazer essa viagem para dentro, nessa viagem de autoconhecimento, olhar para a sua história, para conseguir identificar algumas dessas características que a gente está falando, algumas dessas situações de vida que passaram. E daí o que eu acho que é uma das coisas que eu posso mais contribuir aqui tá, e agora a gente faz o que com isso? Vamos dizer que eu agora identifiquei aqui que realmente eu identifiquei que talvez como tenha começado a engordar naquela fase que eu passei por uma série de estresses ou situações difíceis que eu passei, enfim, o que eu faço com isso, né? Mas depois, enfim, a coisa foi perdendo o rumo, vamos dizer assim, né? Então, uma das grandes novidades, não é exatamente novidade, já existe há 40 anos, pelo menos, na psicologia, mas que só agora está começando a ser mais conhecido,
é usar técnicas de processamento de memórias. A maioria das pessoas que está nos ouvindo aqui acredita que não é possível mudar o passado. Mas é possível mudar o passado. Como assim? Uhum. A gente não consegue mudar o fato do passado, obviamente, mas a gente consegue mudar o que está dentro do passado, o que do passado está dentro de nós. Ou seja, a gente guarda memórias do passado. E essas memórias nos geram esses sofrimentos, né? E afetaram a nossa autoestima, afetaram o nosso padrão de comportamento, nosso padrão emocional. Eis que se eu consigo voltar para essas memórias dolorosas e descarregar aquela carga que elas trazem, que eu ainda guardo dentro de mim, os reflexos daquelas situações do meu comportamento e no meu padrão emocional vão desaparecer também, ou pelo menos vão atenuar bastante. Então, como é que funcionam essas técnicas? Existem algumas técnicas que lidam com isso diretamente, né? São algumas técnicas feitas com terapeutas, né? Eu vou falar de algumas linhas de terapia que fazem isso, e o aplicativo Símbolo também faz isso. Então, as técnicas mais conhecidas são uma é a experiência somática, a outra se chama EMDR, é uma sigla mesmo, E de elefante, M de Maria, D de dado, R de rato, EMDR. A outra técnica se chama Brain Spotting, BRAIN, SPOTTING, Brain Spotting. E a outra técnica se chama abordagem integrada da mente. Dessa abordagem integrada da mente, eu fui o criador eu combinando essas outras técnicas com outras técnicas, eu fiz essa abordagem chamada abordagem integrada da mente, que usa realmente o melhor dessas várias técnicas para fazer o que eu chamo de uma cirurgia na mente, ou uma cirurgia na alma, né? Poder mergulhar nessas memórias e habilitar dentro do nosso organismo a capacidade de lidar com aquilo, de limpar, processar, resolver e liberar o espaço que estava sendo ocupado por aquele conteúdo. É como se estivesse lá no porão, tivesse um conteúdo que está esperando para ser, que estava guardado lá, né, aqueles baús cheios de teia de aranha, enfim, que são as nossas memórias, poder entrar nessas memórias e limpar, realmente. Daí abre um espaço, a gente se sente muito mais inteiro, se sente mais amplo, se sente mais conectado com a gente mesmo. E a gente se apropria da nossa história. A gente se integra, né? A gente consegue ficar em paz com o nosso passado, deixar o que não serviu mais do passado no passado. E com isso o nosso presente muda, né? Muitas pessoas que eu atendo que tinham questões em relação ao peso, perceberam uma diferença, inclusive no seu metabolismo, na maneira, não só no seu comportamento, mas no seu metabolismo. Como eu falei, como as situações de estresse estimulam esses hormônios de estresse, se eu tenho situações de vida que me deixaram sensível a algumas situações, eu fico reagindo com muito mais intensidade às situações do presente. Se eu consigo limpar essas situações do passado, as situações do presente não batem mais tão forte em mim e, portanto, eu não tenho uma descarga hormonal também mais tão forte, né? Então, as pessoas que têm feito esse trabalho de processamento de memórias têm se beneficiado bastante por corrigir, digamos assim, né, por alinhar uma série de questões muito profundas dentro de nós. Isso não precisa de muitas sessões. Tem gente que gosta, que vai querer fazer muitas sessões, porque é um processo de autoconhecimento muito rico, mas eu diria que grande parte das pessoas ali com 5, 6 sessões já tem um impacto bem positivo, né? Com 10, 12 sessões, enfim, vai mudar realmente um padrão, né? E quem quiser também fazer isso, pode fazer isso no aplicativo Símbolo com C, que baixa na App Store, no Google Play. Lá tem algumas técnicas de processamento, além de todo um processo lá todo um programa de terapia guiada, né, de autoconhecimento profundo, né? É muito profundo no nível como acontece na terapia
com terapeutas, né? Mas é pelo aplicativo. Daí isso tem algumas vantagens, né? Porque nem todo mundo se sente confortável, por exemplo, para procurar um terapeuta, né? Por questões de privacidade, constrangimento, vergonha. No aplicativo não temos esse tipo de barreira, né? Outras pessoas não conseguem procurar por questões de preço. O aplicativo é mais barato que Spotify, que Netflix. Então, daí isso também é uma barreira que diminui. E também a questão do tempo, né? Porque hoje tem muita gente, as pessoas estão muito ocupadas e poder ter o aplicativo na hora que quiser para fazer esse processo, né? Então, quem tem feito esse processo realmente tem notado diferença de maneira bem global, né? Não só na questão do peso, mas também nos padrões de comportamento relacionados a peso, né? Muito interessante, doutor Lara. Então, você falava, quase que todos temos essas memórias dolorosas, algo que aconteceu, algo que nos faltou quando crianças, tá? Nossos pais deram para nós o melhor que eles podiam desde seu conhecimento. Tá? E vai, através da vida, nós vamos acumulando essas feridas, esse dor, essa culpa, esse ressentimento. Exato. Então, a proposta sua é, bom, vamos a olhar essas memórias, como a limpar essas memórias, tá? E a transformar essas memórias. Mas muitas vezes as pessoas, digamos, falam, não sei o que acontece comigo, como posso começar a olhar? Que é o que acontece? Se tem padrões, como eu posso identificar que é uma coisa e não foi a outra, tá? Eu posso dar um exercício pontual para cada que as pessoas vão, pelo menos depois que acabar aqui o vídeo, elas vão poder fazer. Maravilhoso. Que é o seguinte: você tem 3 minutos para escrever tudo de ruim, o que eu chamo das manchetes negativas que aconteceram na sua infância, desde do nascimento até 10 anos de idade. Escrever os tópicos, tudo que aconteceu. Minha mãe não deu bola para mim, nasceu meu irmão, tirou meu lugar, a gente tinha pouco dinheiro, ou teve que mudar de escola, mudei de cidade, passei por bullying, enfim, né, tive um namoradinha ali que não me deu bola, ali com uns 8, 9 anos, e o que for, né? O meu cachorro morreu, tive um acidente, tive uma doença, meu avô ficou tão doente que daí minha mãe só estava dando atenção para ele, eu fiquei sem atenção, enfim, coisas, né, que aconteceram até os 0 ao 10, colocando só as manchetes. Depois, mais 3 minutos dos 11 aos 20, as mesmas coisas, que daí vem essa coisa muito das relações afetivas, do grupo, né, do bando, se eu me encaixava ou não me encaixava, a rebeldia com o pai e com a mãe, se eu consegui ficar mais independente ou não, se meus pais me cortavam muito, me cerceavam muito, enfim, vai pegando toda essa parte do grupo e das primeiras relações amorosas, né, que geralmente começam ali, os problemas em relação a isso. Eu queria namorar, mas não consegui, ou namorei e fiquei com ciúme, enfim, daí acabou o meu namoro porque eu estava com ciúme, a pessoa não aguentou mais, enfim, colocando isso tudo nessas manchetes. E depois, o terceiro bloco dos 3 minutos é tudo que aconteceu dos 20 anos em diante, né, na vida adulta. Também colocar só as manchetes. E depois olhar, pegar essa folha, talvez é melhor pegar uma folha para cada uma parte assim de cada folha e olhar, botar assim, escancarar na sua frente a sua biografia, né, dessas manchetes. Né? Isso, ou seja, dura 9 minutos no máximo, né? Pode cronometrar no relógio. Não é para passar disso mesmo. Quando você vai olhar para essa história, essa é a sua história, né, do peso que você guarda. Eu pergunto quando as pessoas fazem esse exercício, eu peço para elas dizerem assim, tá, o quanto do sofrimento da sua vida você escreveu nessas páginas, nessa folha. As pessoas geralmente falam entre 70% e 90%. Então, na verdade, em 9 minutos, a gente pode ter muito claro, catalogado, quais são as grandes dores que a gente teve.
Daí, a partir disso, você pode entrar lá no símbolo, no aplicativo, vai ter, eu vou já dar o nome das técnicas. Tem uma técnica chamada PrEP, P-R-E-P, e outra técnica chamada Janelas da Alma. São duas técnicas que vão fazer esse mergulho. Até vou dizer onde é que está. Talvez a melhor maneira de começar. No aplicativo, quando chegar no menu dele, vai estar um SOS emocional. Clica lá, vai para o abalada ou abalado. Lá dentro vai ter a técnica PrEP e a técnica Janelas da Alma. Recomendo que comece pelas Janelas da Alma, que ela vai lidar, ela vai levar a pessoa mais para o passado. E já vai mergulhar nesse processo. Então você vai olhar para esse passado e vai escolher as suas maiores dores, ou a maior dor, e vai começar o aplicativo, vai começar a usar essa técnica. É uma técnica que tem que ser feita com fone de ouvido. E você vai literalmente mergulhar na sua história. Eu até quero convidar talvez as pessoas que estão ouvindo agora para fazer um pouquinho disso junto comigo, como um trailer, como um aperitivo. Se a pessoa trouxer a memória de alguma memória, né, alguma lembrança de alguma situação negativa que ela passou dolorosa, se ela mergulhar um pouquinho para dentro, entrar em contato, deixar ela vir à tona essa memória, para ela perceber o corpo dela como reage. Ela vai perceber que o corpo dela está reagindo de alguma maneira, seja com um aperto no peito, seja com uma dorzinha no estômago, seja com uma dor de cabeça ou uma tensão no corpo todo, né? O corpo vai falando com a pessoa. E a ideia dessas técnicas é deixar o corpo se manifestar, dar o tempo e o espaço para o corpo se manifestar, dar espaço para as emoções e sentimentos acontecerem quando elas quiserem acontecer, e dar esse espaço, que como eu falei, é muito importante, para que daí o próprio organismo consiga encontrar o seu caminho de resolução. E vai daí deixando a história daquelas memórias acontecerem, como se fosse um filme que vai passando. Um filme que vai passando na consciência. É a consciência da pessoa que vai levando isso. Isso pode levar meia hora, 1 hora, 40 minutos. E os Janelas da Alma, ou PrEP, vão ajudar a pessoa a dar um apoio, e elas têm uns sons, umas músicas também, e umas instruções que vão ajudar a fazer esse profundo mergulho na sua biografia. E com isso uma série de coisas vão acontecendo. É como se a gente estivesse ligando o botão de autolimpeza do organismo. E é só confiar e deixar acontecer. E não estou dizendo também com isso que é algo só prazer, não é? Isso é algo que gera um sofrimento. Obviamente vai acionar as nossas dores, mas vai acionar as nossas dores e junto o botão de autolimpeza. Então é para realmente limpar essas dores. Assim como a gente tem uma dor, se a gente tem uma dor física e que limpar dói, mas é importante limpar para depois sarar, é a mesma coisa, vai ter um momento que a dor vai aparecer. E é muito importante poder olhar para essa dor, dar o espaço, confiar no processo, confiar nos recursos do corpo, das emoções e essa história que essas imagens, cenas desses episódios vão acontecendo na nossa mente de maneira natural. Na verdade, são recursos que a nossa mente, nosso corpo tem, que estão adormecidos. Com essas técnicas a gente acorda esses recursos e o corpo vai lidando com aquilo ali. E realmente quem tiver realmente interessado em fazer esse processo vai olhar para vai pegar essa folha, né, que eu falei, e vai pegar cada uma dessas memórias e processá-las, ou seja, realmente liberá-las do seu organismo, da sua história. Uma outra coisa que é interessante, talvez, para as pessoas fazerem, quando elas marcarem, aconteceu tal coisa, né? Elas podem colocar também de 0 a 10 o quanto aquela memória ainda incomoda. Então, talvez ali quando a mãe chamou de burro, incomoda 9, mas talvez quando a mãe comparou com o primo ou com a prima, foi nota 7.
quando a mãe não deu, quando o pai não deu bola, quando o pai não foi me assistir lá no jogo de futebol ou na peça de teatro, e eu senti falta dele, foi 4 ou 5, enfim, né? Cada situação vai ter uma nota de 0 a 10. E essa é uma nota intuitiva mesmo, uma nota subjetiva. Então, como eu falei, em 9, 10 minutos a pessoa vai poder ter um mapa das suas dores e da intensidade daquelas dores. E vai poder ter então, com o símbolo, ou com as terapias, ou um pouquinho como a gente está fazendo aqui, ela pode mergulhar nisso, né? O livro Imersão, que eu escrevi, que você falou no começo, ele também é um convite a fazer esse processo. Ele chama-se Imersão, um romance terapêutico. Eu escrevi ele como romance, para a pessoa poder mergulhar na história. E a história é de uma médica endocrinologista que tinha 36 anos de idade, estava com sua vida arrumada a princípio, até que ela passa por uma traição do marido. E ela fica congelada naquele momento e fica traumatizada. Ela se separa do marido, mas ela nunca ficou bem depois. Durante um ano, ela fazia terapia, tomando remédios, ela não estava bem ainda, até que ela foi para um retiro num castelo da Escócia. E lá ela passa por 6 dias intensos de processamento de memórias, de buscar a sua história, as questões mais profundas, muitas delas escondidas, né, que ela não tinha noção que estavam realmente por baixo do comportamento dela. Ela tinha um pouquinho de problema de peso também, ela era endocrinologista, e ao mesmo tempo ela tinha uma tendência de ganho de peso também, que ela ficava tentando controlar. Eis que ela daí, nesse processo, ela realmente faz esse mergulho na história dela, uma jornada profunda de autoconhecimento com um grande terapeuta. Ali é ela mais 5 brasileiros que vão junto com esse terapeuta, que é um especialista em processamento de memórias, né? E o livro vai, então, conduzindo a pessoa por esse processo, explica essas técnicas, explica uma série de princípios de funcionamento da mente. E depois disso, né, enfim, eu não vou dar o spoiler do livro, mas assim, ela também indica um pouquinho como usar o símbolo, como fazer esse grande processo, né? Mas, enfim, uma das coisas que ela se dá conta, depois um pequeno spoiler no final, como endocrinologista, é que as pessoas que passam a fazer, ela passa a encaminhar os seus pacientes também para fazer esse tipo de abordagem e que ela vê também resultados que acrescentam ao seu trabalho de endocrinologista, né? Enfim, para realmente entender que o nosso organismo é integrado, né? E que a gente precisa ver essas várias camadas, né? Então, para quem estiver interessado realmente em fazer esse processo de autoconhecimento, né? E quem está aqui nos ouvindo é porque já deve estar interessado, né? O que eu posso ajudar as pessoas, né? De maneira muito simples para as pessoas começarem agora é isso, né? É fazer esse mapa, né? Em 3 folhinhas, 0 aos 10, 10 aos 20, depois dos 20. Em pouco tempo você vai ter mapeado as grandes dores. Entra no símbolo. Lá tem todo um programa de autoterapia, né, de terapia guiada, de autoconhecimento. E o livro Imersão, né? É um livro que é muito gostoso de ler, as pessoas adoram ler. Muitas pessoas leem rapidamente, depois começam a ler de novo, com mais devagar, né, para realmente ir introjetando cada um desses processos, né? E o que a gente tem visto é realmente pessoas fazendo um mergulho muito profundo na sua história, no seu ser, mesmo sem a presença de um terapeuta, né? Isso eu acho que é uma coisa muito importante, né? Mas isso não quer dizer que você não pode fazer com um terapeuta, né? Quem tiver condições e interesse, procure também terapeutas dessas linhas em particular que eu estou falando. Eu estou falando isso porque são as linhas que realmente que eu vejo mais efeito, onde eu vejo uma ciência por trás mais robusta. São terapias que aproveitam os conhecimentos da neurociência para a gente realmente fazer mudanças profundas, né? Elas são terapias que se alinham com a maneira como o nosso cérebro, como a nossa mente funciona. Não são só programas de treinamento, treina a fazer isso, faz aquilo. É porque esses treinamentos demandam um grande esforço, muita persistência,
e no fim enfim, poucas pessoas realmente têm sucesso, êxito, né? Só tentando se treinar em novos comportamentos, novos hábitos, né? Tem pessoas que conseguem, eu não estou dizendo que isso não tem valor algum, tem valor, mas eu acho que a primeira coisa para fazer é poder realmente olhar e fazer essa limpeza da sua biografia, né? Das dores da sua biografia e ter muitos insights com isso. Quem faz esse tipo de técnica vai se dar conta de coisas incríveis, as memórias vão começar a brotar, e isso a gente chama de memórias implícitas. Quando eu falo desse exercício de colocar as manchetes negativas da vida, situações traumáticas e dramáticas que a gente passou, isso são as memórias explícitas, né? O que a gente lembra. Mas quando a gente faz esse mergulho nessas técnicas, que começam a vir são memórias implícitas, memórias que estavam escondidas e que estavam realmente guardadas no inconsciente, né? E ali a gente começa a se dar conta do que eu chamo de tramas, que são os enredos mais sutis que estão por trás do nosso comportamento, dos nossos padrões, das nossas reações. E a pessoa daí vai desenovelando, vai se desamarrando dessas tramas, né? Vale la pena ver de novo. Casi que podemos falar 9 minutos para transformar sua vida. E você precisa ser valente para olhar com amorosidade tudo isso Perfeito. que aconteceu em sua vida. Não é fácil, mas você merece transformar sua vida. Acredite, você pode mudar sua vida. Símbolo, aqui vai estar embaixo deste vídeo todos os dados do Dr. Diogo Lara e como ele fala. Se você pode trabalhar com um terapeuta, trabalhe. Se você, digamos assim, fala, bom, mas eu estou longe, começa a usar o aplicativo Símbolo, que vai transformar sua vida. Símbolo, exatamente. Sim. E uma dica eu acho que hoje não tem mais, existem razões óbvias para não poder fazer terapia, uma delas é dinheiro. Mas quem tiver alguma condição financeira de fazer isso, eu quero deixar bem claro, é um investimento que vale a pena, que dá retorno. É um investimento que dá muito retorno. E hoje dá para fazer também terapia por internet. E essas técnicas de processamento também funcionam por vídeo chamada, como a gente está fazendo agora. O site que eu quero indicar chama-se acuradamente.com. Lá tem os terapeutas, tem uma série de terapeutas com telefones de vários lugares do país. E elas daí podem, ou seja, quem tiver terapeuta na sua cidade, procura ao vivo, né, para uma terapia presencial. Mas se não, tem os vídeos de algumas pessoas também ali, você pode ver os terapeutas e vai pela intuição mesmo. Olha, gostei dessa terapeuta aqui, vai ali, procura o contato dela ou dele, enfim, a maioria são mulheres. E manda um WhatsApp. Olha, quero fazer uma sessão com você. E experimenta pelo menos uma sessão ou duas para fazer o processamento de memórias. Você vai, porque essas técnicas, elas a gente só consegue realmente entender quando a gente passa pelo processo. Senão, daí a gente para perceber o quanto elas podem ser curativas. É difícil um pouco de acreditar, né, que isso pode ser tão curativo em tão poucas sessões. Mas o fato é que nesse site, as pessoas vão ver os terapeutas, inclusive, dando os relatos disso, né? De casos incríveis, o quanto os próprios terapeutas, quando passaram pelas técnicas, também se resolveram de questões que haviam anos e anos de terapia que não eram resolvidas, né? Então, com isso, eu quero deixar essa mensagem muito otimista, no sentido que a psicologia evoluiu muito, muito. E mais do que nunca na nossa sociedade, a gente precisa, né, da terapia, do autoconhecimento, mas principalmente com essas linhas mais modernas da psicologia, né? Com todo respeito às linhas mais antigas, mas assim como a tecnologia evoluiu e a gente só está conseguindo fazer isso aqui agora por causa da evolução da tecnologia, a mesma coisa aconteceu na psicologia. Mas, enfim, a questão é usar as tecnologias da psicologia mais modernas, tá? E essas terapias que eu falei são as que mais têm resultado, isso baseado em artigos científicos que já demonstram claramente isso também,
E não só como artigos científicos comprovando a eficácia dessas terapias, mas, como eu falei, é que são terapias que estão alinhadas com o que há de mais moderno em relação ao funcionamento do cérebro. A neurociência do comportamento está muito alinhada com essas terapias. E algumas outras terapias não são tão alinhadas, né? São, na verdade, vão um pouco contra o cérebro, né? Uma das coisas que se fala muito, né, assim, que infelizmente, é uma coisa que nos deixa impotentes até quando a gente ouve tanto isso, né? Ah, mude o seu pensamento e você vai mudar a sua vida. Infelizmente, é difícil mudar o pensamento. Ok, vamos dizer que seja verdade. Mude o seu pensamento, a sua crença e você vai mudar a sua vida. Sim, mas como é que eu mudo a crença? A questão é essa, né? Como é que eu mudo a crença? Né? E é aí nisso que esses processamentos de memória vão ser muito fantásticos, porque essas crenças não vieram do nada. As crenças negativas que a gente carrega, elas vêm de memórias, elas vêm de experiências vividas que a gente passou e que registraram dentro de nós aquela crença. A gente interpretou e registrou aquela crença a partir de alguma série de vivências. Quando eu mergulho naquelas memórias e conecto com elas e vou fazendo o processamento, meio que num passe de mágica, o pensamento e a crença também conseguem mudar. Mas a gente não está mudando só a crença, a gente está mudando os registros corporais, os registros emocionais, os registros de imagens que a gente guarda dentro da nossa mente, os significados daquilo tudo e as crenças, enfim, os pensamentos. Então não é só uma questão de mudar a crença, é mudar todo o registro que está guardado dentro de nós. Nosso organismo todo guarda isso. Então esses processamentos vão fazer algo bem mais profundo do que mudar crenças. Vai também mudar crenças, né? Mas, como eu falei, isso vai de dentro para fora e vai de baixo para cima, que eu digo, vai do corpo, eu digo, o corpo, as emoções, as imagens, os significados e até algo mais existencial, que eu chamo da alma, né? Muda até essa sensação mais existencial que a gente está aqui na vida, né? Então é de dentro para fora, é de baixo para dentro, né? E não é só aquela ideia ingênua, mude seu pensamento, não pensa assim, não faz assim, né? Muito da literatura de autoajuda tenta nos convencer isso, né? Pensa assim, faz assim, isso seus problemas acabaram. E daí a gente tenta pensar e tenta fazer e não consegue. Ou consegue, mas não vê resultado, né? E a gente daí se sente impotente, a gente se sente até mais errado. Pô, por que não está funcionando isso comigo, né? Mas é porque esses métodos, como eu falo assim, eles não são profundos o suficientes, esses métodos não usam o conhecimento que a gente tem da neurociência hoje para conseguir fazer transformações mais profundas. E quem faz essas técnicas que eu apontei vai conseguir fazer essas transformações de maneira muito mais profunda e duradoura. É uma coisa muito importante, ou seja, o que a gente consegue resolver e limpar do nosso passado não volta. Certo? Realmente vai ficar no passado. Né, para sintetizar isso, né, hoje a gente pode mudar o passado para viver um novo presente, um novo futuro. Essa é a síntese do que eu estou falando até agora. Doutor Diogo Lara, muitas pessoas que estão aqui estarão pensando, será que vão fazer uma regressão? Não, isso vai contra minhas ideologias. É uma regressão? Como é o que acontece em uma terapia? As pessoas passam por... Vem nas memórias, nessas imagens que eu estava falando, algumas pessoas que já tiveram ou que acreditam mais nessa história das vidas passadas, pode até ter vivências de vidas passadas que sejam processadas também. Para quem já fez esse tipo de terapia, pode vir e pode ser processado as situações traumáticas de vidas passadas, mas isso é um pouco raro de acontecer. Mas é simplesmente uma viagem na nossa memória, um mergulho na nossa biografia, né? Nas nossas relações, nos contextos de vida que a gente passou e nas situações mais fortes, sejam elas traumáticas, né, pontuais e fortes, ou sejam elas dramáticas, né, que são
os dramas pessoais que a gente vive, né, que geralmente são um pouco mais longos, dias, semanas, meses, e a gente fica ali tentando sobreviver, tentando se adaptar àquelas situações, né? Então, realmente, a intenção, isso não tem nada de esotérico, não tem nada de místico em relação a isso, é simplesmente uma técnica, assim como a gente parar para pensar agora. Olha, você lembra onde é que você estava quando o Brasil levou 7-1 da Alemanha? Todo mundo vai lembrar. Você sabe onde é que estava quando caíram as Torres Gêmeas? Todo mundo vai lembrar naquele dia, naquele lugar. São memórias marcantes, né? Não estou dizendo que essas memórias são traumáticas, mas assim como eu posso, para algumas pessoas foram muito traumáticas nessas memórias, né? Então a pessoa pode voltar para aquela cena, para aquela memória e abrir aquele arquivo, como a gente abre um arquivo do computador. Está ali, eu estou vendo que tem um arquivo ali, está fechado. Essas técnicas vão abrir o arquivo e daí vai poder modificar o conteúdo que estava guardado dentro daquele arquivo, certo? E com isso, realmente, o que é uma das coisas mais interessantes que acontece é que a gente consegue transformar, uma palavra que você usou, transformar o sofrimento em aprendizados, em resiliência, o que vai nos deixar mais aptos para lidar com as situações do presente e do futuro, né? Então, no fundo, esse processo todo é realmente um processo de aumentar a nossa resiliência, né? Tem a ver também muito com essa coragem que você falou, né? De poder enfrentar as questões, dar o espaço para isso, se deixar usar, no sentido de mostrar a sua própria vulnerabilidade, seja para um terapeuta, seja para si mesmo, reconhecer essas dores e poder realmente fazer esse processo de autolimpeza que acontece com essas técnicas, né? Que o próprio organismo faz espontaneamente. Que todos nós temos essa capacidade, mas a gente foi perdendo ela por causa da civilização, né? Porque nós fomos muito domesticados ao longo da vida. A gente fala, né, do cachorro, né, do domesticar animais, né? Enfim, existe essa coragem mesmo de olhar, né, e poder confiar no que o nosso organismo tem, né? Que a gente, como eu falei, a gente perdeu um pouco do contato com as nossas características mais naturais e selvagens, porque todos passamos por um processo de domesticação, de civilização. A civilização causa muitas doenças, né? Quanto mais houve civilização, uma série de doenças passou a acontecer, né? E eis que o ganho de peso também é uma dessas questões que passou a surgir muito mais depois de uma série de mudanças na nossa sociedade, né? Muitas vezes quando você está nessa neurose de que eu tenho que emagrecer como for, pode ser que realmente isso não que você não seja o que você precisar. Pode ser que o que você precisar fora olhar para si mesmo, aumentar seu amor próprio, melhorar sua autoestima. A autoestima é uma das coisas que o livro fala muito, e existe uma série dentro do símbolo chamada autoestima, é que a gente atribui o nosso valor a características externas, muitas vezes, como imagem, beleza e desempenho. Os homens são mais ligados no desempenho, as mulheres mais ligadas à beleza e à imagem. Como se o meu valor como pessoa dependesse dessa imagem. E dependesse principalmente de como as outras pessoas me veem e o que as outras pessoas acham de mim. Para mim, o problema principal é o que eu chamo de autoestima frágil. Não é da autoestima baixa. O que eu quero dizer com autoestima frágil? São pessoas que ancoram o seu valor na opinião dos outros, no olhar alheio. E com isso também elas ficam muito sensíveis às críticas dessas pessoas e buscando elogios, buscando agradar, buscando não desagradar, né? E também ficam se comparando com as outras pessoas. Isso todas são características dessa autoestima frágil. E a outra característica é a tendência de
de se chicotear, né? De se fazer, de se criticar duramente quando não atinge essas expectativas, né? Que é outra característica né, complicada dessa última frase. Expectativas muito altas, e não atinge essas expectativas e se critica. E ao se criticar, dispara toda aquela reação emocional que a gente falou e a reação também hormonal que desregula o corpo, o metabolismo. Né? Então, a autoestima é algo muito importante. Né? Como é que a gente então pode começar, né, quem está nos ouvindo, já fazer uma melhora nisso? Porque quais são os pontos-chave, né, para serem mudados? Então, o primeiro é esse, né? O seu valor não deve ficar ancorado em alguém, na opinião de alguém ou na opinião dos outros. Você precisa ancorar o seu valor dentro de si mesmo. Sou eu que determino o meu valor. Eu que vou fazer uma análise do meu valor. Eu posso até não gostar do que eu vejo, mas eu preciso assumir a responsabilidade de determinar quem eu sou, em vez de esperar que contar com as pessoas me avaliando ou me julgando ou me elogiando, né? Então muitas pessoas entram nessa armadilha de ficar dependendo da opinião alheia. Então esse é um princípio primeiro muito importante. Quem tem distorções de imagem, né, de se criticar muito por questões de imagem, geralmente está com um olhar muito no outro, né? Como é que o outro me vê e tal, e obviamente se comparando com ideais de perfeição, enfim, que também é uma outra armadilha. Então, para essa segunda armadilha de se comparar, é muito mais importante. Eu não estou dizendo que não faça, enfim, se comparar é algo natural, mas geralmente as pessoas se comparam com o exemplo mais fora da curva que tem, né? Com a pessoa melhor naquela característica lá, né? Então, essa é uma comparação muito injusta, né? E se é para se comparar, então se compare com a média, né? Pelo menos isso. Mas o mais importante, eu diria, não é isso, é se comparar consigo mesmo. Ou seja, como é que eu estou hoje em relação a como é que eu estava antes, né? Essa é uma comparação que faz sentido, porque cada um tem a sua natureza, o seu jeito de ser, o seu metabolismo, a sua história de vida, os seus sofrimentos, os seus suportes, os seus apoios, né? Então é impossível a gente realmente, na verdade não faz nenhum sentido a gente comparar a vida de uma pessoa com a vida de outra. Isso é uma armadilha do ego, né? Mas não tem nenhum sentido. Cada pessoa é uma vida única. A única comparação válida é como eu era e como eu sou, né? E buscar o que eu vou fazer para ser melhor logo adiante, né? Então essa é a única comparação que faz realmente sentido, né? E a outra questão é as expectativas, né? O melhor, na verdade, é abrir mão total das expectativas. Isso não quer dizer que a gente não pode, que a gente precisa abrir mão de objetivos. Objetivo é uma coisa, expectativa é outra história. Ah, mas a minha meta e tal. Mas essa meta já é uma expectativa que eu estou criando, né? E com isso eu crio pressão em cima de mim. E quando eu coloco pressão em cima de mim, eu libero hormônios de estresse. E daí vem todo esse ciclo vicioso de novo. Então, eu tenho um objetivo, um norte, mas poder me conectar ao processo do que eu estou fazendo. Eu digo com todas as letras, é muito mais importante estar na direção certa do que estar em alta velocidade. A direção certa, as pessoas querem fazer coisas rapidíssimas e raramente o que é muito rápido dura. Esse é um princípio quase geral da vida, né? E quem vai meio tartaruguinha assim, né? Mas que vai na direção certa vai tender a consolidar, a assimilar aquilo que está sendo conquistado como um novo padrão. Porque, inclusive, a nossa mente precisa um tempo para se acostumar a mudanças. É por isso que uma dieta muito forte, ou ficava, né, pessoas que ficavam tomando
inibidores de apetite e tal, não dá nem tempo da mente reconhecer aquele novo padrão. Então, e depois o padrão volta, né? Então, as mudanças, o que é mais importante é acertar a direção, né? O jeito de fazer a coisa e se conectar ao processo. E com esse processo vai haver resultados que resultam do processo. E não porque eu estou obcecado pelo resultado. E essa é uma diferença entre o que eu chamo de vontade e desejo. A vontade se conecta, é uma energia que nos faz, no dia a dia, fazer coisas que façam sentido para nós. E o desejo é algo que está voltado só aquilo ao resultado ou ao objeto. Quando a gente fala o desejo, por exemplo, se eu tenho desejo de comer uma torta de limão, isso é um desejo, certo? Agora, se eu tenho vontade de emagrecer, vontade de me sentir melhor comigo mesmo, vontade de cuidar de mim, eu vou estar me cuidando continuamente. É algo muito mais do processo, né? E eis que quando eu estiver me cuidando mais, eu vou ter resultados que vão vir como consequência, e não porque eu estou obcecado no resultado. Se eu estou obcecado no resultado, eu estou com o desejo. E o desejo até funciona no curto prazo. Mas no longo prazo, ele não dá, ele esgota, ele cansa. Assim como a gente, né, come e depois acaba o desejo, né? Então, assim, o desejo é algo muito curto prazo. Mas a gente precisa se conectar com a vontade, que é essa energia de longo prazo, que é daí realmente engajar nossa energia e nossas ações para o que faz sentido para nós, né? E os resultados vêm em decorrência. Esses resultados, eu digo, é como a história da perfeição, né? A perfeição é uma coisa, quando a gente busca ela, a gente não consegue. É quando a gente não dá muita bola para ela que a gente se aproxima dela. E quando a gente não está em busca da perfeição, a gente se aproxima dela. Não estou dizendo que a gente chega nela, mas a gente se aproxima dela. E quando a gente fica procurando avidamente a perfeição, a gente se afasta dela. É um paradoxo. E é assim, mas precisa reconhecer que tem esse paradoxo, que é assim que a gente funciona. Fiquei maravilhada com tanta informação que compartilhou conosco o Dr. Diogo Lara. Tomara que vocês tenham curtido tanto quanto nós fazendo estes momentos de sabedoria. E para finalizar, Dr. Diego, que última mensagem você gostaria de deixar para todas nós, as mulheres que estamos aqui atentas, adorando e agradecendo essa informação tão maravilhosa que você compartilhou conosco? A mensagem é um convite, realmente, um convite a se conectar com a coragem de olhar para a sua história. Olhar para a sua história. É lá que estão os tesouros mais importantes. E é na caverna que a gente teme entrar, é que está o tesouro que a gente tanto procura. E é lá, é na nossa história, está dentro de nós. Só que a gente precisa mergulhar nisso, né? Mas mergulhar com tanque de oxigênio, com máscara, com arpão, com lanterna. E é isso que essas técnicas vão poder propiciar para as pessoas, poder mergulhar para resolver as questões do passado que estavam lá acumuladas. E ao fazer isso, um enorme espaço vai se abrir, a pessoa vai se ampliar, vai se harmonizar, vai ficar muito mais em paz sendo ela mesma, muito mais contente sendo ela mesma. E assim todo o organismo vai se organizando e ele vai gerando novos padrões de comportamento. E tudo isso vai vindo com muito mais facilidade do que a gente imaginava. Essa é a grande novidade que as técnicas da psicologia, que o símbolo, que o livro Imersão falam, que é poder realmente fazer esse processo. Não é tão demorado, nem é tão sofrido assim. Existe algum sofrimento? Existe. Mas é um sofrimento que vale a pena. Muito obrigada, doutor, por seu tempo e valioso conteúdo. E vocês estão assistindo esta palestra pertencente ao Congresso de Neuroemagrecimento. Aqui embaixo vão encontrar todos os dados do Dr. Diogo Lara. E, além disso, também vão encontrar o link para vocês ir a Símbolo, baixar o aplicativo, faça inversão em você. Não tem excusa, sem excusa, você pode
transformar sua vida, mudando essas memórias dolorosas. Você tem aqui muita informação, vale a pena ver de novo, compartilhar. Se você gostou, então assista às próximas palestras, deixe aqui seus comentários, para nós é muito importante e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau. Doutor.